Mais um vídeo aqui no Versículos com Clareza. Enquanto eu estudo, eu compartilho. Portanto, um aprendizado mútuo. Se eu te perguntar, o que é preciso para ser feliz de verdade? O que viria à sua mente agora? O mundo estruturou uma resposta automática baseada em sucesso, dinheiro, fama, controle absoluto da nossa rotina, sem choro e nenhuma vulnerabilidade. Mas hoje nós vamos iniciar o estudo do texto mais famoso de Jesus, o Sermão da Montanha. Em Mateus, capítulo 5, do versículo 1 ao 12. Jesus sobe ao monte, assenta-se e começa ensinando as bem-aventuranças. Mas vamos trazer clareza logo no início. O que significa bem-aventurado? No original grego, significa ser feliz, abençoado, favorecido por Deus e plenamente realizado diante do Pai. Mas preste muita atenção. Não é uma felicidade baseada nas circunstâncias da vida. É uma alegria profunda que vem de viver em comunhão real com Deus. Por isso, Jesus diz coisas que parecem muito estranhas para a lógica do mundo. Ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os perseguidos. O mundo olharia para isso e diria: como alguém que chora ou é perseguido pode ser feliz? Mas Jesus está ensinando que existe uma bênção que vai além, muito maior do que o conforto momentâneo, a presença, o cuidado e a promessa de Deus. Se você quer receber esse remédio de clareza para a sua alma hoje, nós vamos estudar versículo por versículo. O que cada um deles quer dizer e como devemos aplicá-lo em nossa vida. Bem-aventurados os pobres de espírito. São aqueles que reconhecem sua total necessidade de Deus. Não estamos falando de pessoas sem dinheiro ou bens materiais, mas de pessoas que são humildes diante do Senhor. Pessoas que sabem que sem a graça do Pai não são absolutamente nada. Bem-aventurados os que choram. São os que sofrem, os que se arrependem profundamente dos seus pecados ou que carregam as dores difíceis da vida. Para estes, Deus faz uma promessa direta: eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos. São pessoas que têm força, mas colocam essa força sob o controle do Espírito Santo. O manso não vive brigando, gritando ou impondo a sua própria vontade na marra dentro da sua rotina. 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. São aqueles que têm o desejo ardente, desesperado de viver corretamente diante de Deus e ver a vontade dele se cumprir. Bem-aventurados os misericordiosos. São os que demonstram compaixão, perdão e amor prático ao próximo. Lembra dos estudos sobre o vídeo que nós fizemos sobre perdoar 70 vezes 7? É exatamente isso. Para quem não viu esse vídeo, corre aí no canal que você vai encontrar. Bem-aventurados os limpos de coração. Pessoas sinceras, pessoas transparentes, sem fingimento, sem máscaras, que buscam unicamente agradar a Deus no secreto. Bem-aventurados os pacificadores, aqueles que não promovem a discórdia, mas sim a paz. Criam pontes e trazem reconciliação para os seus relacionamentos. Versículo 10, 11 e 12. Bem-aventurados os perseguidores por causa da justiça. Os que permanecem fiéis a Deus e não negociam seus valores, mesmo enfrentando oposição, críticas ou injúrias. Resumindo tudo isso, as bem-aventuranças são uma descrição do caráter que Deus deseja formar em nós. Elas não falam de riqueza, fama ou sucesso terreno. Elas falam de humildade, arrependimento sincero, mansidão, justiça, misericórdia, pureza, paz e fidelidade. Anotem aí. Por isso, muitos estudiosos chamam as bem-aventuranças de o retrato do verdadeiro discípulo de Jesus. Mas aqui entra uma questão muito profunda, que você pede, que eu mesma me questionei, então talvez vocês estejam se questionando. Vanessa, Jesus diz que essas pessoas reinarão no reino de Deus, é o que ele fala aqui. Ou essas pessoas herdarão o reino dos céus. Isso significa que a gente não vai ser feliz assim hoje, mas que só seremos felizes depois, no futuro? A resposta para essa pergunta é maravilhosa. As duas coisas. Jesus não está dizendo apenas aguentem. Aguentem esse sofrimento agora, que um dia vocês serão felizes no céu. Não, não, não. Ele está falando de uma bênção que começa agora, na nossa rotina, e será completada na eternidade. Vamos olhar os exemplos da própria Bíblia. Quando ele diz, bem-aventurados os que choram porque serão consolados. Isso acontece agora. Quando Deus entra com o seu Espírito Santo e consola um coração ferido no meio de uma perda, por exemplo. Mas também aponta para o depois.
para o dia em que não haverá mais dor, nem lágrimas, nem sofrimento, na presença eterna do Pai. Quando ele diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia de Deus já pode ser experimentada e colhida por nós hoje mesmo, mas ela será plenamente vista quando estivermos dele no julgamento final. Repare no tempo do verbo, nesse versículo. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus não disse será deles, ele disse é deles. Ou seja, quem pertence a Cristo e vive em dependência real já faz parte do reino de Deus agora. Quando eu falo para vocês que fiquem com a paz que excede todo o entendimento humano, é exatamente o que eu desejo para vocês. Porque é essa paz que eu sinto hoje. A minha felicidade, de fato, não vem. Eu vou deixar o testemunho no final. Mas a minha felicidade não vem de coisas terrenas. Eu não tenho uma estabilidade financeira. Eu sou assalariada. Eu não tenho casa no meu nome, eu não tenho carro no meu nome. Mas, gente, eu sinto essa paz que excede todo o entendimento humano. Eu sinto a felicidade, eu sinto prazer na presença de Deus, eu sinto prazer em estar falando de Deus. Isso que é felicidade para mim. E eu me sinto realmente feliz. Não é da boca para fora que eu tô falando, mas vamos deixar esse testemunho pro final. Pra gente entender isso com clareza, os estudiosos usam uma expressão, o reino de Deus já e ainda não. Jesus ensina que o reino de Deus já chegou com ele, mas a sua plenitude ainda será manifestada. Por isso, como cristãos, nós vivemos entre duas realidades na nossa rotina. De um lado, nós já possuímos a salvação. Já temos a presença do Espírito Santo e já podemos experimentar essa paz, consolo e transformação diária. Mas do outro lado, nós ainda esperamos a plenitude do céu. Ainda vivemos em um mundo que sofre com a dor e o pecado. E ainda enfrentamos lutas e sofrimentos. É exatamente como uma herança prometida. Você já sabe que ela é sua, você já tem documento e a garantia assinada pelo sangue de Cristo, mas você ainda não a recebeu. Mas ainda nós não recebemos tudo que temos direito. Por isso, as bem-aventuranças não são apenas uma promessa para depois da morte. Elas são a descrição da vida de quem caminha com Deus hoje, com a certeza absoluta e a convicção de que melhores dias virão na eternidade com o Pai. E um exemplo disso, vivo, sou eu mesma. Eu mesma. Eu já enfrentei dias terríveis de ansiedade, lutas intensas, dores intensas, tristezas, crises do pânico, lutas intensas, vícios, dores, tristezas e momentos em que precisei recomeços radicais. E o fato de passar por essas tempestades não significou que Deus tivesse me abandonado. Portanto, estou aqui, hoje. Lá do fundo do poço, Deus me ouviu. Então, muito pelo contrário, é no meio dessas lutas que a gente experimenta a paz que excede o entendimento humano, o consolo que só o Espírito Santo dá, e a presença dele sustentando a nossa rotina agora. Enquanto caminhamos rumo à promessa completa que será vivida na eternidade. Ele está conosco, ele nos conforta, ele nos consola, ele é misericordioso, ele nos dá clareza, ele nos proporciona felicidade. No choro, ele nos consola. Por isso, Jesus nos chama de bem-aventurados. Não porque a dor em si seja boa, mas porque Deus está com a gente no meio da dor. Montando uma escolta armada, como eu disse no vídeo ontem. É uma escolta armada na nossa mente e preparando algo infinitamente maior para o nosso futuro. Uma forma simples de você lembrar das bem-aventuranças na sua semana é guardando essa frase no seu coração. Bem-aventurado é aquele que vive perto de Deus, mesmo quando as circunstâncias não parecem favoráveis. Agora me diz, qual dessas características você precisa que o Espírito Santo fortaleça na sua vida hoje? Deixe aqui nos comentários, vamos conversar um pouco sobre isso. Não se esqueça de se inscrever no canal, Versículos com Clareza. Já me fala se esses versículos ficou claro para você hoje. Não se esqueça de se inscrever, deixa o seu like. E compartilhe esse remédio em forma de vídeo com quem está precisando de direcionamento. Um abraço da Vanessa Zanini e até o próximo estudo de versículos com muita clareza. E fique com a paz que excede todo entendimento. Amém.